de hoje, você conhece Fortaleza, capital do Ceará, o quinto estado visitado pelo Mar Sem Fim. E navegando por sua orla, fizemos uma constatação. Olha que coisa curiosa, parece que tem uma linha dividindo a capital Fortaleza. De um lado, só prédios de alto padrão, prédios riquíssimos, construídos um atrás do outro. E por lado de cá, só casinhas, casinhas mais pobres, parece que é uma divisão. Uma parte da população mora desse lado, a outra desse aqui. Quase um terço da população, cerca de 800 mil pessoas, mora em favelas. A ponte sobre o rio Ceará pode ser entendida como uma divisória. De um lado os ricos, do outro os pobres. E no lado menos favorecido, a falta de coleta de lixo. Dá para ver muitos casebres e pouca infraestrutura. Sempre que possível, a repórter Paulina Chamorro mede a qualidade da água. Fortaleza não foi exceção. Tá vendo isso aqui? Este é o teste de coliformes fecais dentro dessa análise de água que eu venho fazendo no projeto Mar Sem Fim. Bom, existem dois resultados de coliformes fecais. O vermelho, que indica que não há coliformes fecais na água, e o amarelo, que indica que ou há coliformes fecais ou há um esgoto diretamente lançado no mar. Esse é o caso aqui na Baía de Fortaleza. Essa espuminha aqui em cima, além da presença de coliformes fecais, indica que o nível está bastante alto. A região menos favorecida de Fortaleza é a do lado oeste. Na outra extremidade, na ponta leste, fica uma de suas áreas mais famosas. As velas do Mucuripe vão sair para pescar, vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Olá! O que vocês estão vendo aqui, essa paisagem que cerca o Mar Sem Fim, é justamente a ponta do Mucuripe. E essa ponta foi testemunha da história. Foi aqui pela primeira vez que houve um encontro entre o europeu e a terra Brasílis. Em janeiro de 1500, quem chegou aqui não foi um português não, foi um espanhol, Vicente Yanez Pinzón. Pinzón era um dos comandantes da frota de Colombo, que em 1492 descobriu a América. Ele estava no comando da caravela Nina, ficou rico com isso. E quando voltou para a Espanha, ele armou mais uma pequena frota, ele e os irmãos, e vieram mais uma vez aqui para o novo continente. E foram dar justamente na ponta do Mucuripe. Meses depois, 3 meses depois, Pedro Álvares Cabral chegou um pouco mais ao sul, lá na altura da Bahia. Essa é uma história que você vai ficar sabendo aqui, além de muitas outras. Vamos lá. Conversamos com o jornalista Rodolfo Spínola, autor de um livro sobre a relação de Pinzón com o Brasil. Ele nos contou sobre as fontes históricas que pesquisou. Então, eu me interessei pelo assunto, fui à Espanha, fui ao Arquivo das Índias, entrevistei personalidades, como no Brasil, em Portugal também, na Torre do Tombo. Aqui no Brasil eu me cerquei das boas lições do almirante Marcos Justo Guedes, que reconhecidamente é um dos maiores entendidos e especialistas nas navegações daquela época. E feito um estudo, tá, o almirante fez um estudo belíssimo e comprovou, tá, dentro da moderna cartografia, que o ponto primeiro dessas incursões teria sido aqui, na ponta do Mucuripe. Tá? Então isso para a cidade tem um significado muito importante em razão de um fato histórico. Rodolfo fala de outras descobertas que fez sobre a ponta do Mucuripe. Eu estou realmente concluindo um livro sobre a ponta do Mucuripe, em razão dos 40 anos da Companhia Docas do Ceará. E nessa pesquisa, e conversando com os mais antigos, fui informado da presença de um cais construído pelos americanos no tempo da guerra aqui no Ceará. Porque nós tínhamos duas bases aéreas aqui em Fortaleza, a base aérea do Pici e a base aérea do Cocorote. Mas lá onde estavam estacionados os aviões que faziam o patrulhamento da costa atlântica. Mas esses aviões precisavam de combustível.
O combustível, tá? Eu peguei essa história a partir de um senhor que morou mais de 60 anos aqui no Mucuripe, quando ele me contou a história da presença de navios americanos aqui, para desembarcar o combustível de avião, a gasolina de avião, uma gasolina diferente. E eles construíram um cais dentro onde está hoje o porto do Mucuripe. Esse cais tinha uma altura de 80, 100 metros, hoje está completamente soterrado. Neste programa, queríamos homenagear um personagem emblemático de Fortaleza, Jacaré, antigo líder da comunidade de pesca da praia de Iracema. Em 1941, aborrecido com as péssimas condições de seus pares, ele e 3 amigos resolvem ir de jangada até a capital, o Rio de Janeiro, para chamar a atenção do ditador Getúlio Vargas. A viagem ficou conhecida como Raid da Jangada São Pedro e, de tão famosa, despertou a atenção do cineasta Orson Welles, que resolveu contá-la no filme É Tudo Verdade. Conhecemos uma testemunha desse tempo, Dona Tatá, que lembrava da partida do pescador. Saiu de frente à igreja de São Pedro, às 10 horas da manhã, né? Com muita gente, com banda de música, mas aquela alegria na tragédia que se tornou em tristeza porque um dos membros veio a falecer na Barra, lá no Rio de Janeiro. Dona Tatá foi figurante do filme de Welles e fala da relação com o diretor. Ele era uma pessoa muito fácil de lidar e era uma pessoa super educado, tratava todo mundo muito bem, sabia manejar, tratava muito bem. Mas Jacaré teve um fim trágico. Morreu afogado em plena filmagem na Barra da Tijuca quando simulava sua chegada. Dona Tatá fala do choque que a notícia produziu. Foi triste demais, foi uma tristeza total dos pescadores. Todo mundo ficou triste, todo mundo usou um símbolo preto aqui, um paninho preto. A tristeza foi imensa, foi total. Pescadores, como as famílias dos pescadores, como os amigos dos pescadores, todo mundo ficou muito triste com a morte dele. No próximo episódio da série Mar Sem Fim, uma radiografia da carcinicultura, a criação de camarões em cativeiro na costa do Ceará. Até lá!